conteúdo que é assim, muito importante, de extrema importância assim, para vocês que estão em fundamentos matemáticos, lá no cálculo 1, tá? A questão de como fazer um gráfico de uma função, como resolver uma função de primeiro grau, de segundo, lógico, né? Não vai ter só a função de primeiro e função de segundo, mas pelo menos vai ter a noção de como fazer um gráfico, né, de uma função qualquer, porque quem está fazendo a disciplina depois é quem engenharia de produção, engenharia ambiental, tá? Que vai ter o cálculo 2, o cálculos, né, numéricos, vai ter necessidade de saber como construir o gráfico de qualquer função, né? E a função de primeiro e função de segundo, ela também para o curso de contábeis, administração, logística, vai ser necessário, vamos supor lá em matemática financeira, quando o professor vai falar de função exponencial, a função, né, onde vai envolver o coeficiente angular, né? Então tudo isso é importante. O estudo de função é também assim um estudo que a gente vê muito lá no ensino fundamental, né, ensino médio, e quando chega na faculdade é um pouquinho, né, mais complexo, né? Até na prova aquela diagnóstica, eu dei no primeiro dia de aula, o feedback que eu tenho aqui na parte da função, não sei se é porque eu deixo para o final, a pessoa já não faz muito a função, porque é um assunto realmente que é um pouquinho mais complexo dos outros, né? Que até agora que a gente estava vendo, que foi a faturação, que foi a parte lá no início, frações, expressões numéricas, são sempre conteúdos que a gente está mais acostumado de ver, né? Assim, é mais no cotidiano. Agora, a função é mais parte, assim, um pouquinho mais complexa, tá? Então, eu iniciei aqui a função do primeiro grau, já deixei pronto para poder já estar adiantando. A gente viu, vocês viram comigo, né, lá no início, a equação de primeiro grau. A equação é quando eu tenho um ax mais b igual a zero. Então, quando eu colocava lá a equação, ó, 3x menos 1 igual a zero, resolva essa equação. Ou tinha assim, ó, 3, né, menos x sobre 2 mais 1 meio igual a 7 quintos. Resolva essa equação. Então, era uma equação de primeiro grau, porque eu tinha uma igualdade, né, a equação por causa da igualdade, e também era uma variável, que é em x. A função, ela já muda um pouco a notação, porque agora se trata de um plano, eu vou resolver, né, vou construir um plano cartesiano. Então eu vou precisar saber, né, que aqui é o eixo, né, da ordenada, é o y, aqui é o eixo da abscissa, é o x e a origem. Então aqui já se trata de plano cartesiano e vai ser construída uma função neste plano cartesiano, tá? Então por isso que aqui a função y ou f de x, tá, pode usar, é a mesma coisa, tá? Y ou f de x. Então significa que eu tenho que construir esta função num plano cartesiano. E aí, primeiro, né, é de primeiro grau, então por isso o expoente aqui desse x é 1, e é isso que define, né, primeiro grau, tá? Ou também, alguns livros tá assim, ou afim, tá? Primeiro grau ou função afim. É uma das duas que vai estar escrito em algum livro. E esse A aqui, ele tem que ser diferente de zero. Por que tem que ser diferente de zero? Porque, ó, se eu tenho um A valendo zero, na hora que eu for construir a função, ele, se for zero, não vai ter a parte com x. Então vai ficar, se for zero aqui no lugar desse 2, que é o A, isso aqui vai ficar o quê? Y igual a 20. Isso aqui, y igual a 20, a gente vai ver daqui um pouco que isso aqui é chamada função constante, não tem um x. Então, necessariamente, para ser uma função de primeiro grau, tá? O y tem que ser o A tem que ser diferente de zero. Então, ó, 2x mais 20. É uma função de primeiro grau. Aqui, ou f, né? Menos 1/3 de x mais 2. É uma função de primeiro grau. Esse menos 1/3 aqui é um número fracionário. Então, o A, ele é diferente de zero e também o A pertence aos reais, tá? Quem são os números reais? Então, esse A pode ser qualquer valor real, tá? Então, se eu tenho ali numa reta, né? Qualquer valor real esse A. Então, aqui
eu tenho 0 e menos 1, pode ser o menos 1/2, aí pode ser o π, né, que aqui vamos supor 3,14. Então, qualquer valor real existe, né, então o A tem que ser diferente de 0. Então, isso aqui, exemplos. Aí falando, além, né, do exemplo de função, o domínio da função e a imagem. O que significa domínio? Então, a gente também lá no início, quando eu falei com vocês de conjuntos, então, vamos pensar aqui, ó, tá? No plano cartesiano aqui, o x0, aqui x e y. O domínio de uma função é os valores que estão aqui no x. Então, quando a gente vai colocar, é aqueles valores da reta, tá? 0, menos 1, 1, menos 2, aí põe aqui 1,5, tá? Aí põe lá 2, são os valores reais. E este domínio, quando é uma função polinomial, porque é uma função de primeiro grau, qualquer x que eu colocar para substituir aqui nessa função, vai existir um valor, qualquer x aqui eu colocar 1, eu sei que vai ter um outro ponto lá que vai existir. Então, se eu tenho a função y igual a x mais 1, então se eu coloco x valendo 1, eu sei que vai ter 2. 1 mais 1, 2. Se eu colocar x igual a menos 1, quando x é igual a menos 1 mais 1, ó, vai dar 0. Então, eu sei que vai existir um par ordenado. Então, o domínio são os valores que eu tenho para x. Não tem restrição. Como assim não tem restrição? Lembram que lá quando a gente fazia a equação, né? 3 sobre x menos 1 meio, tá? Eu colocava aqui que isso aqui ia existir, tá? Quando que? O x é diferente de 0, porque se eu colocar um 0 aqui embaixo, não vai existir este valor para a equação. Então, o domínio são os valores possíveis de x. Como é uma função de primeiro grau, uma função polinomial, sempre o domínio são os reais e a imagem também são os números reais, tá? Não, independente da função que eu pegar, independente. Então, se eu tenho lá uma outra função, y igual a 5x menos 1/3, qual é o domínio? São os reais. Não importa, qualquer x eu colocar aqui, coloca x igual a 0. Então, vai ficar y igual a 5 vezes 0 menos 1/3. Isso aqui vai para 0, mais y igual a menos 1/3. Então, existe um resultado. Se existe um resultado, então, esse valor de x, ele pertence ao conjunto. Então, não tem restrição. Para domínio e imagem de uma função de primeiro grau é sempre os reais. Sempre os reais. Tá? Lá no cálculo 1, a gente vai estudar o domínio de funções especiais. Aí vamos supor que eu tenho uma f de x igual a raiz de x mais 1. Ó. Daqui é um outro tipo de função. É uma função racional. Aí é uma situação diferente. Aqui nós vamos ter que encontrar qual é o x para esta função, onde vai existir sempre um valor. Ou seja, se eu colocar um x valendo menos 1, vai ficar 0, tudo bem. Mas se colocar um x valendo menos 2, então aqui vai ficar uma raiz de menos 2 mais 1, vai dar uma raiz negativa. E a raiz negativa, isso aqui não pertence aos reais, que é o nosso mundo, né? O mundo da matemática que nos fundamentos são os números reais. E aí vai ter que fazer outras condições. Então, isso aqui é uma função diferente, que não é o nosso caso agora, tá? Então, o nosso caso, vocês têm que pensar sempre que o domínio de uma função, então, ó, dessa f de x igual a menos 1/3 de x mais 2, quem é o domínio? Os reais. Quem é a imagem? Também é os reais. Sempre vai existir um valor para x e sempre uma imagem, tá? Eu vou fazer aqui, ó, lembram quando eu tinha aquele lá no ensino médio, tá? Então aqui tem um conjunto A, aqui tem um conjunto B, tá? E aqui eu colocava aqui uma seta, né, uma função, e aí eu colocava 0, 1 e menos 1, tá? E aí eu definia, uma função f,
onde essa f era de x mais 2. Então, qual é a relação, né? Quais são os valores que eu vou encontrar aqui para o b? Vamos supor que o b seja 3, 0, tá? Menos 1, tá? Ou 1, qualquer valor de b, tá? E 2 também. Então, como que eu fazia? Aqui eu falava que era o diagrama, né? Aqui era o nosso domínio, aqui era a nossa imagem. Então, quando x é 0, quando x vale 0, qual é o valor que ia dar na imagem? 0 mais 2, 2. Então, eu pegava, ligava o 0 lá com 2. Ah, quando x é 1, vai ficar 1 mais 2, vai dar 3. Aí pegava 1, ligava lá com 3. Quando x é menos 1, aí que eu fazia? Pegava o menos 1, fica menos 1 mais 2, 2 fica 1. Então, eu pegava o menos 1, ligava com 1. Aí eu dizia lá, isso lá no ensino, né, médio, eu colocava que o domínio, então, para esta função, para esta relação, são os valores do A. Esse A, que é o nosso X, para a nossa função. Então, quem é o domínio? É o 0, 1 e menos 1. Isso aqui era o nosso domínio, que são os valores de ida. E quem era a imagem para esse diagrama? São os que estão recebendo a flecha. Então, aqui na ordem crescente, ó, é o 1 que recebeu, o 2 que recebeu e o 3 que recebeu. Então, aqui era o domínio, imagem, e ainda lá tinha uma outra ainda definição, que era contradomínio. O contradomínio, ele é justamente todo o conjunto B, então eu só colocava o B. Então, são todos os valores ali, ó. É o 0, menos 1, 1, 2 e 3. Então, lá a gente via desta forma, né? A gente resolvia assim, quando a gente pedia, né, para encontrar a relação. Domínio, imagem contra domínio. E para o nosso caso, para o nosso fundamento, na função de primeiro grau, domínio, então, é o A, é o X. Imagem é o que está recebendo a seta, que é o Y. Porque assim, eu consigo, a partir daí, formar os pares ordenados, né? Então, ó, quando x é 0, y é 2. Quando x é 1, aqui, y é 3. Quando x é menos 1, aqui eu coloquei quando é menos 1, deu 1. Então, ó, aqui eu consigo encontrar os pares ordenados. E aí que vem a questão do gráfico, tá? O gráfico eu consigo construir a partir desses pares ordenados. Mas vai depender de quê? Vai depender da nossa função aqui. Então, vai depender da função para a gente construir quem são os pares ordenados. Importante, ó. Aqui é sempre o x e aqui é sempre o y, que é pares ordenados. Aqui é o domínio e aqui é a imagem. Tá? Então, e na hora que eu for colocar ali no gráfico, que é o gráfico, a construção, vamos construir então esse gráfico, que é uma reta. Quando é 0, eu marco aqui, né? Menos 1, eu tenho 1 aqui para o x, menos 1 e 1 e 0. E para o y eu vou ter o 1, vou ter o 2, vou ter o 3, ó. Quando é 0, é 2, eu marco aqui. Quando é 1, é o 3, eu marco aqui. Quando é menos 1 para x, eu marco 1 para y, que é aqui. O que eu formei? Uma reta. YX, que é a nossa x mais 1, que eu coloquei ali para vocês, né? X mais 1. Tá? Então, não, x mais 2. Era x mais 2. Então, aqui é o gráfico que sempre é uma reta. Tá? Isso é bem importante. O gráfico é uma função de primeiro grau. Ela é sempre dada por uma reta. Então, a gente vai fazendo essa construção do gráfico a partir do quê? Nossos pares ordenados. Tá? Então, construção de um gráfico a partir dos pares ordenados. Então, ali na nossa folha, né, eu acabei, né, colocando aqui o que a gente tá vendo, né, o que tá ali bem na ordem. Então, está dizendo que as características de uma função de primeiro grau, o domínio e a imagem são os números reais, o gráfico é sempre uma reta
e a construção do gráfico é a partir dos pares ordenados, tá? Então agora eu vou construir com vocês o gráfico de uma função de primeiro grau, que aí tanto na folha que eu mandei, não tá o gráfico construído aí, tá? Mas aí depois podem ficar tranquilos que eu tenho o gráfico, o exercício, aí eu mando para vocês esse gráfico, tá certo?